para o seu lado esquerdo do microfone. Eu gostaria de saudar o Golias pela brilhante exposição que fez. Eu que estive na Guiné, ele reavivou muitas memórias e, de facto, em tão pouco tempo, consegui fazer uma síntese muito completa. Eu só gostaria, antes de fazer a pergunta, não quero alargar, só de salientar dois aspectos que são curiosidades, mas talvez tenham algum interesse. É que, de facto, nós, se calhar, não fomos presos por causa do Nixon. É que o presidente Spínola foi para os Açores, no dia em que nós chegamos, que era para ser seguidos por ele, foi para os Açores falar com o Nixon. E fomos seguidos pelo jornal Costa Gomes por isso. E depois daquelas conversações, entretanto, chegou o Spínola, também é de salientar, eu acho que isso também teve alguma importância, o tal movimento dos milicianos, que a certa altura estavam completamente integrados no nosso, mobilizou-se e ameaçou paralisar tudo se nós não regressássemos. Foi uma espécie de greve, foi o que se passou. Isso acho que foi importante porque toda a gente, todos os militares ouviram. Agora a questão que, pelo que disse o Luís, está um bocado respondida, mas gostaria de voltar ao que o Sr. Almirante disse inicialmente, de facto o movimento das Forças Armadas, o seu núcleo duro, ou mais esclarecido, ter apontado logo para uma descolonização. O que é facto é que isso não era generalizar às Forças Armadas. Eu aproveito para contar aqui na parte, muito rápido, como aconteceu hoje. Hoje tive uma consulta no Hospital Militar da Força Aérea e, enquanto estava à espera de ser atendido, ouço ao meu lado, aparece na televisão o debate na Assembleia e eu ouço ao meu lado e eu vou dizer com as palavras que eles disseram nem todos. Dois camaradas, que são mais ou menos de minha idade, a dizerem: epá, estás a ver, isto está bem, rapaz, é que eles fizeram 25 de Abril, é que deixaram isto tudo. Porque agora, se tivéssemos as colónias, não estávamos na rasca. Sim. Portanto, quer dizer, as Forças Armadas é uma coisa que não era muito. E apesar que na Guiné talvez até fosse singular nesse aspecto, por razões óbvias. Mas a questão que parece-me é que, de facto, houve as hesitações, não hesitações, mas a dificuldade em convencer o Spínola a aceitar a descolonização. Ele tentou até à última hora fazer mesmo a Guiné diferente, convenceu-se que a Guiné era impossível continuar, ele aceitou a Guiné, mas continuou por reservas aos outros. E eu gostaria de ter feito esta pergunta ao Dr. Márcio Soares aí. Eu gostaria de saber, eu tenho ideia, mas isto às vezes aparecem só quase os militares como os culpados. No governo provisório que havia, as posições também não eram abertamente para a independência de todas as colónias. Muito obrigado. Muito obrigado. Então a segunda pergunta. Eu vou fazer duas perguntas. Uma ao Almirante Vítor Crespo, que já fiz no intervalo, mas vou repetir porque me parece justo para um certo equilíbrio nestas exposições, que eu, aliás, gostei muito de todos os componentes e agradeço. Ora bem, quer o Golias, quer o Vila Lobos falaram na importância que teve a estrutura do MFA no processo de descolonização que viveram e no auxílio que essas comissões deram aos respectivos comissários. Na exposição do Almirante, possivelmente por falta de tempo, não, quer dizer, isso não foi referido, mas eu acho que é importante e que isso seja referido, porque eu li há pouco tempo aqui um livro aqui do Aniceto Afonso, que é sobre as histórias do avô dele, as histórias da África, em que ele aparece a relatar o trabalho das comissões do MFA de uma maneira que eu considerei politicamente muito esclarecida, que não tem nada a ver com o primarismo das ideias do hotel político. Portanto, isso é uma pergunta.
Agora, a segunda pergunta é ao Villa-Lobos, porque ele também não teve tempo de expor uma coisa, é uma história que eu nunca percebi, mas gostava de perceber, que é a história da bandeira da Angola, que eu acho que ele conta melhor que ninguém. Professor Cervelhão. Ao meu amigo Jorge Golias, que faz muito tempo que não falava com ele, há uma coisa interessante na minha, que me contou o vereador Fabián, sobre uma estrutura clandestina do Partido Comunista que passava informação à metrópole e que era uma campanha, mas é curioso que a estrutura era uma estrutura de milicianos que a cooptação era quando um soldado estava a comissão, entrava outro soldado, mas que ele era quem o colocava. Este é um camarada meu que se juntou com um rapaz, e de facto, quando eu anduve a estudar os movimentos de soldados durante o PREC, que isto tinha as relações importantes, as ofensivas do país, o Nopincha e o Amílcar Cabral, chegaban na metrópole a través de informações rigorosas que estaba a suceder en Catamar e Porto, que estaba a suceder en Guidelle, en todas partes, antes de que a prensa non se podía fazer conta disto. E eu quería preguntarle se isto tenía relación con un tal Pérez, que é a primeira vez que eu sei que sento falar dele, sabía do movimento do Pirata Presa, porque você me falou nisso quando eu andaba a estudar isto, mas o Pérez Celso José, acho que, non sei se percebi o meu nome. Celso Cruzeiro. Celso Cruzeiro, desculpa. Qual era a relação com isto? E depois outra questão que queria pôr o coronel José Felipe. Vocês, a comissão coordenadora do MFA de Angola foi reiteradamente, como você explicou, de ser connotados como o MPLA. Mas duas razões por as quais vocês foram acusados de ser colaboradores como o MPLA foram que os catangueses e os flechas, que tinham sido a tropa que perseguiu com maior intensidade ao MPLA, depois, quando chega a Guerra Civil, passaram ao lado do MPLA. E, por último, só referir que ao engenheiro António Magalhães, eu pensei que era a conferência que tinha pouco que ver com o tema, mas resultou tremendamente esclarecedora, porque uma das acusações que fez permanentemente ao UDT e os branqueadores, os manipuladores sobre a desconexión de Timor, era acusar a Comissão da Reforma Educativa de ser un elemento comunista enviado polo Partido Comunista para agitar e para non sei que, e resulta que você era católico e que o programa era un programa absolutamente reformista e muito bom e agitado. Muito bem. Muito obrigado. Também, sim. Eu desculpe, eu não sei como dar a palavra porque eu não conheço as pessoas. O meu nome é Zé Brás, como eu já disse ontem aqui, e de manhã e de tarde, a maior parte das pessoas sabe, certeza, dos pequenos testemunhos. Muito comozinho, mas muitas vezes é das coisas simples que se explicam, que se podem explicar as coisas mais profundas. A Guiné, tanto eu como o meu colega da TAP, combatemos na Guiné quase nos mesmos sítios. Portanto, esse episódio comozinho, já tripulante da TAP, no período de transição, de passagem de poderes, não de poder, mas de poderes dentro de Bissau, um avião que, na volta da raquete da pista em Gol, Capim, é retido, fica para outro dia, vamos para o hotel, e eu, como conhecia Bissau, arrastei a tripulação para as ostras. Na vida das ostras,
estava um grupo a guardar, um grupo do PAIGC a guardar as instalações do Banco Nacional Trabalhista. E eu fui sempre muito espontâneo, meti-me com eles. Bem, os meus colegas, sobretudo as raparigas, estavam aflitíssimas, porque aquilo eram armas, a verdade é que estabeleceu uma conversa simpática, descobrimos de imediato que um deles tinha estado na zona de Ilege em combates onde eu também tinha estado, contámos os morteiros, os canhões sem recuo e no fim demos um abraço. Portanto, este é um episódio que provavelmente explica muitas coisas acerca do PAIGC e da formação anterior. Sobre Angola, as tripulações de TAP teriam muita coisa para dizer sobre Angola, sobre esta fase de Angola. Tivemos muitos momentos dramáticos até a independência e depois da independência, combates dentro da cidade, gente debaixo das pernas no hotel porque estava a ser atacado, gendarmes a falar francês e bem equipados e provavelmente nenhum desses testemunhos seria independente, porque é difícil que os testemunhos sejam independentes. Provavelmente o meu também não é, mas não me preocupa nada que não seja. A verdade é que eu estava já um pouco ligado, antes até do 25 de Abril, a pessoas do MPLA e vivi o MPLA por dentro. E para desmontar, ou desmontando, ou pretendendo desmontar a tal informação que circula muitas vezes que o Almirante Rosa Coutinho terá favorecido o MPLA, eu garanto-vos isto, eu assisti por dentro muitas vezes o MPLA a fazer patrulhas apenas com um punhal que não tinha armas. Era o único dos movimentos dentro de Angola que não era apoiado. A UNITA, a falar francês, como eu já disse, bem equipada, bem uniformizada, a FNLA com apoios e o MPLA à beira do massacre. E não sei se o Almirante Rosa Coutinho forneceu armas ou não ao MPLA, nem quero saber, e nem quero discutir se forneceu, não quero discutir se fez bem ou fez mal. Sei é que o MPLA não foi massacrado e estava destinado a ser massacrado dentro do lado. Obrigado. Também tinha pedido a palavra. Tinha ouvido ontem, mas eu estava na assistência, portanto não reconheci agora do treino. O nome é Alberto Branquinho, que é Alberto Ciano. Sim. Isto é uma questão, não ninguém está sempre de acordo ou não, ao Sr. Almirante, no fim do primeiro painel, claro, mas entretanto, o Sr. Coronel Luís, ao fim e ao cabo, abordou mais ou menos o assunto. E assim, de toda a exposição que fez, na parte inicial, nomeadamente a politização, mais politização, menos politização dos militares, inclusive alguns nada politizados, só por simplesmente bons operacionais, não abordou um aspecto que eu não sei se foi por omissão voluntária ou involuntária, que foi exatamente o célebre decreto-lei da assimilação ou integração dos milicianos nos quadros do 4º Plano Permanente. Se isto entende que foi importante ou não foi importante, ou implodir inicial, pelo menos, do movimento, que o Sr. Coronel Luís também já abordou. Esta é a questão. Obrigado. Miguel Vasco Lourenço. Obrigado. Eu vou ter que me conter porque há muitas coisas que daria agora por tanto tempo como aquele que foi gasto nas apresentações, para levantar aqui uma série de problemas. Inclusive algumas divergências com algumas coisas que camaradas do MFA aqui afirmaram. E eu começo logo na última questão que foi colocada, a importância do decreto-lei. E faço referência também ao que o Elias disse quanto à determinação e à decisão de que na Guiné havia, de que a solução teria que ser a resolução da questão da guerra. E quando o hotel regressou,
vinha bem consciente disso. Mas eu recordo só que o hotel chegou aqui, portanto, como sabemos, em 15 de setembro, talvez, e quando a seguir às primeiras eleições, às últimas eleições, entre aspas, para a Assembleia Nacional, nós tivemos a primeira decisão dentro do MFA, ou melhor, dentro do Movimento dos Capitães, porque a facção liderada por Maurício Fernandes defendia que devíamos dar um cheque em branco ao governo que nos ia resolver o problema dos decretos, o problema corporativo, e, portanto, os problemas estavam resolvidos. O Otelo, nessa altura, apoiou essa decisão. Portanto, isto é assim, vamos lá ver, em termos de louros, eu não quero dizer louros, eu vi na intervenção do Elias, mais uma vez, a afirmação de que o movimento começou na Guiné. Eu direi que começou simultaneamente em muitos lados, e em todos os lados. Na Guiné terá sido onde houve mais condições para discutir melhor o problema, e nomeadamente a questão política. Quando o decreto surge, já tinha havido um movimento que também tinha tido origem fortemente na Guiné, que era a contestação ao Congresso dos Combatentes, que não foi aqui falado, é o primeiro ato claramente de natureza política contra a continuação da guerra, que nós assumimos numa atitude de total indisciplina na altura, que é o abaixo-assinado de mais de 400 oficiais contra o Congresso dos Combatentes, porque já se sabia que a decisão que ia lá ser tomada é que a solução da guerra era militar e, portanto, havia que fazer um reforço do reforço militar. E nós tomamos essa atitude. E quem liderou, quem começou, foram, de facto, oficiais que tinham vindo da Guiné. O Ianes, o Fabião, o Firmino Miguel e o Dias Lima. Foram os primeiros que coordenaram isso. Mas, depois, de facto, o decreto tem que ter uma importância fundamental para nos movimentarmos. E eu lembro que, contra aquele que depois mais tarde me acusava, o Maurício Fernandes, de que, quando tinha ido para Alcáçovas, para a reunião que marca simbolicamente o nascimento do movimento dos capitães, que é o 9 de setembro, posterior, é evidente, às reuniões que tinha havido na Guiné, mas aqui também já tinha havido muitas reuniões para chegarmos a essa, e em que eu dizia, na altura, que não devíamos ir para lá para uma reunião tão alargada de pequenos denunciarmos e tudo ia parar. Eu disse que, pois neste momento, face à natureza humana, em que a maior parte das pessoas só se queixam quando lhe dói a barriga, a eles próprios, ou quando sentem que estão a meter a mão no bolso, neste momento eu tenho montes de malta a gritar, tira a mão que o bolso é meu. E eu vou aproveitar isso. Quero lá saber dos secretos, mas vou aproveitar isso. E fomos e aproveitámos. Portanto, é evidente que hoje é simpático ouvir o Vítor Crespo dizer: eu só entrei no movimento depois de estar bem definido o problema da guerra e o problema não sei o quê. É muito fácil. Agora, garanto-vos uma coisa: para chegar ao ponto de definição deste problema num número tão alargado como era o movimento, houve muito trabalho e muito intenso. E eu lembro-me, por exemplo, do dia em que o Fabião, alguns, numa reunião alguns em outubro de 63, me dizia: epá, eu estou cá agora para me chatear com requerimentos e exposições. Quando for preciso pegar numa arma, chame-me. E eu lembro-me que disse: pois é, o Fabião, mas para chegarmos à situação de pegar na arma, vamos ter que partir muita pedra. E, portanto, é evidente que não podia deixar de salientar isso. Bem, o que se passa
depois, logo no dia 25 de abril, com o programa e com o esquema. Enfim, eu tenho discutido isso muitas vezes. E é evidente que na altura foi mesmo assim. Quem estava no posto de comando, a começar no hotel, não teve condições, quer pessoais, quer de conjuntura, para pegar no espino e atirar o guarda fora. Naquela noite. E eu digo isto com autoridade. Porque na primeira conversa que tive com o hotel, depois de chegar dos Açores, quando ele me contou o que estava a passar, a primeira discussão que tivemos foi precisamente dizer que estava farto de receber queixas de capitães que tinham servido para ocupar os objetivos militares no dia 25 de abril e depois tudo resolvido, já não chegavam porque a força era superior a uma companhia e tinha que avançar um oficial superior e avançou o Bruno a mandar para lá majores para guardar a força. E o hotel disse-me, mas o que é que querias que eu fizesse? Eu disse, na altura, o que queria que fizesse, pegavas no fundito das calças e na bola do pescoço e atirava no porta-fora. E eu estou à vontade para dizer isto, porque a partir do dia 29, na Cova da Moura, no posto de comando, não fiz isso simbolicamente ao Bruno, mas fiz-o várias vezes. Mandei-o calar e disse, ou te calas ou vai de porta fora. E ele calava-se. Portanto, infelizmente, de facto, a situação foi a que foi. Foi a que foi. E estou-me a recordar, quando a delegação que veio da Guiné cá para nos expor a situação, e eu estou a receber, o Guardas Moura, tu não estavas nessa primeira que veio cá, ou estavas? Devia que não entrassem em diálogo. Porque ainda tenho mais aqui uma lista de inscrições. O Bruno apareceu lá, enquanto nós estávamos na reunião, perguntaram se eu aceitava o Ricardo Durão para segundo comandante da Região Militar de Lisboa. Eu mandei-lhe 2 verbos e disse, espinolistas e cavaleiros, mais que não, nem pense nisso. E quem teve que acabar o Ricardo Durão foram os trabalhadores do Ministério do Trabalho, porque ele foi para lá como delegado da Junta. Bem, portanto, é evidente que foi extraordinariamente triste o que se passou com o reconhecimento de Angola, aqui contado por vários. É extraordinariamente triste. Eu lembro que o Pinheiro Azevedo, nessa tal reunião que decorria no dia 10, no Conselho da Revolução, dizia, mas não estou a perceber, viradas para os que estavam contra o reconhecimento, porque íamos entregar o poder ao MPLA, e ele dizia, mas não estou a perceber a vossa posição. Segundo as informações que temos, amanhã, dia 11, quem vai estar em Luanda vai ser a FNUA, porque a coluna está-se a aproximar. E, portanto, reconheçam o que vai ser a FNUA. É de facto triste. E é triste reconhecer, e eu não gostaria de... Havia muita coisa essa circular, porque tem que ver com a guerra que foi estabelecida e que criou muitos problemas entre a Comissão Coordenadora e o SPINO. Eu considero, eu sei que sou suspeito a falar do SPINO. Não tenho respeito nenhum por 100 anos que eu faria se tivesse vivo. Não tenho. Peço desculpa dizer, ele já morreu, mas eu não sou hipócrita de dizer que quando as pessoas morrem só passam a ter virtudes. Não. Para mim não tenho. Lourenço, não quero interromper, mas quero... Não pode haver diálogos, mas o respeito é pelo papel que eles enviou. Eu sei, mesmo aí como sabes, eu como fui combatente da Guiné e eu sei de relações, sempre capitão, eu sei de relações cortadas pessoais com ele, sendo ele general. Mesmo aí estou um bocado em desacordo. Coronel Vasco Lourenço, posso-lhe pedir que conclua? Vou tentar rapidamente, mas o problema é que essa circular para dissolver o MFA, não sabemos isso. E eu falei ao Fabião, que primeiro tinha dito que ia dar andamento, e eu disse, mas não, isso não é para dar andamento. Mas chegou aqui a informação que você está dentro disso. Boato, porque o Costa Gomes tinha posto o visto. E quando eu soube, igual ao Costa Gomes, eu digo, então, mas não, põe o visto nessa circular. Não, mas garantiram que você está dentro disso. Portanto, apoio isso.
Isto é falso, bem pense nisso. Então disse que já é o meu nome. E eu disse, não, disse que não chega. O senhor tem que mandar uma mensagem à ambulância 4. Bom, depois, o problema é que, de facto, o Spínola, pela sua atitude em relação à descolonização, e o problema da lei e da posição dele também podia estar aqui a contar uma série de episódios, é responsável por muitas mortes que houve na guerra depois do 25 de Abril até à consumação das independências. É o grande responsável, é o Spínola. E depois, o Nixon dizia aqui, o Jorge Alves, que talvez tenha feito com que vocês não fossem presos. Eu diria, como o Marcos Flávio referiu há pouco que o Telmo tinha dito, quando saíram lá, depois dele os ter feito sair aos berros do gabinete. O Spínola já não mandava nada. Estava convencido que mandava, mas já mandava muito pouco. E se nos prendesse, provavelmente acontecia o mesmo que aconteceu quando prenderam o Varela Gomes e ele foi obrigado a mandá-lo libertar mais um dia. Bem, eu agradeço a intervenção e agora temos também 2 alunos inscritos e Fátima Rodrigues, mais ninguém que eu tenha visto, ou mais alguém levantou o braço. Então, o Simão, se faz favor. Bem, sou Simão Reis, sou aluno aqui do ISPE. Antes de mais, quero agradecer o colóquio, que acho que tem sido muito interessante, sobretudo para nós, acho que posso falar em nome dos alunos, pelo menos pelo feedback que tenho tido lá fora. Agradecer toda esta partilha de experiências que temos ouvido aqui durante estes 2 dias. Para além disso, sendo eu muito novo, nascido em 83, queria agradecer a todos os presentes. Não sei a melhor maneira de pôr isto, mas acho que por vezes nós, as novas gerações, não temos noção daquilo que foi e é qualquer coisa que foi muito importante e acho que é bom não esquecer e recordar sempre. A minha pergunta é bastante simples, não é bastante simples, mas é mais filosófica, para assim dizer, do que propriamente sobre os factos aqui expostos pelo painel, que é o seguinte: se o facto de todos os presentes terem estado na guerra e sendo militares de carreira e patentes, bom, eu vou me limitar. Desculpa, aqui o jornalista não esteve. Não, eu estive, mas não sou, mas não sou de carreira. E aqui, e o professor Barbeiro também não é de carreira, é engenheiro. Sim, bom, peço desculpa. Há um tempo existia, era serviço militar obrigatório. Exato, claro. E de qualquer maneira não foi o caso. A pergunta era mais dirigida aos militares de carreira, de facto. Se de facto, estando eles contra a guerra, como aqui muitas vezes foi referido, se sentem que o objetivo pelo qual foram para as Forças Armadas, no fundo, acabou por fazer ou não sentido. Obrigado, Simão. Fátima Rodrigues. Era o 7º, não, o vosso colega é o 7º. Não, ainda não é é a Fátima Rodrigues primeiro. Obrigada. As questões que eu quero dirigir são ao Almirante Vitor Crespo, ao Coronel Vilas Boas e ao Tenente-Coronel Salles Golias, mas penso que uma delas também poderá ser respondida pelo João Paulo Guerra. Sabendo que em 1974 aproximadamente 50% dos soldados das Forças Armadas Portuguesas eram de origem africana, no total dos 3 territórios, que variavam de território para território, uma parte significativa do esforço de guerra recaiu sobre esses militares. O que gostaria de saber é como ponderaram a situação em que ficariam esses ex-combatentes depois das independências, se foram consultados membros das tropas africanas nessa ponderação e que reações sentiram por parte dessa tropa africana durante o processo de transição. Obrigada. Muito obrigado. Joacine, agora é o seu colega. Aqui. Obrigado.
sou o João, sou aqui estudante na SPE. Em primeiro lugar, gostava de repetir as palavras do Simão. Acho que se alguém que merece mérito, e não quero tirar mérito ao Machado, se quiser, são os capitães de Rio. Agora, ainda há pergunta. Eu tenho duas perguntas. Uma é referente a Timor. Eu gostava de saber porque é que se dá o golpe do 10 para 11 de agosto da UDT. A segunda pergunta é referente à falta de um participante do governo no 11 de novembro, na independência de Angola. Eu gostava de saber, se fosse possível, se isto ocorre porque a situação já é complicada, ou seja, se a expressão já está a ferro e fogo, ou se é uma questão política, e se for uma questão política, se for uma decisão marcadamente política, gostava de saber se foi de todo o 6º governo provisório ou se só foi de alguma parte do governo provisório. É isto, e obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Eu vou dar a palavra, um por um, às pessoas da mesa, está bem? Portanto, Coronel Salles Golias, faz favor. José, a única coisa que posso dizer é que o Alfés Celso Cruzeiro não estaria seguramente à frente de uma rede de informações que tivesse ligação ao PC. Claro que só o próprio é que poderá confirmá-lo, mas se me tivesses perguntado, então, e o Alfés Barros Moura? Aí se calhar com probabilidade, porque ele era membro do Partido Comunista. Mas sobre o Celso Cruzeiro, eu penso que não. É a única coisa que sei. Há uma pergunta que é dirigida a todos, que é como ponderar a situação dos ex-combatentes depois das independências. Esta pergunta, o MFA aqui, eu penso que fez aquilo que pôde. E muitas vezes alertando veementemente para determinado tipo de necessidades que havia que acautelar. O resto do trabalho teve a ver mais com os políticos do que propriamente com o MFA. Nós, inclusive, da Guiné, o Matos Gomes, que não está cá hoje, houve uma altura em que ele disse: se o general Spínola tem tantos ex-combatentes africanos, comandos africanos, já em Lisboa à volta dele, porque é que não manda um ex-combatente africano às missões de negociações com o PAIGC para se encontrarem com o outro lado e para dialogarem diretamente e, enfim, encontrarem plataformas de saídas para o que vinha aí. Bom, aquilo que eu sei é isto, houve muitos que foram protegidos, que vieram logo para cá, que têm as suas pensões. Houve outros que conseguiram, a posteriori, situações semelhantes, talvez não tão favoráveis, mas, enfim, ainda aceitáveis. Há uns que ainda andam aqui nas unidades, se forem ali ao Regimento de Transmissões da Graça, ainda veem lá ex-combatentes africanos que, no mínimo, têm um quarto e têm enfim, alimentação e uns trocos para qualquer coisa, em situações que se arrastam. E outra vez, o Governo não resolve, mas, enfim, mais do que isto não poderei dizer. Não sei se o Vasco tem mais conhecimento de qualquer tipo de respostas, mas é o que sei relativamente a esta questão. Quanto há aí uma pergunta que também é dirigida, enfim, de forma geral, pelo aluno Simão, que diz que agradeceu o 25 de Abril, é sempre bom ouvir isso, não é? E que diz se fez sentido nós virmos para as Forças Armadas vivendo-se uma situação de guerra, é isso que quer dizer? A nossa opção militar tem a ver com isso, não é? Sim, eu posso repetir, se calhar fica mais claro. Sendo militar de carreira, estando contra a guerra, o objetivo pelo qual foi para as Forças Armadas se acabou por fazer ao nosso sentido. Eu penso que há muitas respostas, não é? E cada um terá a sua. A minha resposta é que fez sentido. E fez sentido porque eu fiz uma opção. Eu pertenço a um curso de tenentes de engenharia, que tinham já tirado o curso no técnico e que desertaram para a Suécia e para a Bélgica, meia dúzia, e que fizeram uma opção. Nós acabamos o curso, somos oficiais do quadro, mas não queremos ir para a guerra. Desertaram, é respeitável. Discuti muito com eles se os acompanharia ou não. Ou melhor, mais discutiram eles comigo, porque a minha opção foi logo muito clara. Eu prefiro ir para a guerra e fazer dentro aquilo que sei que posso fazer, porque eu já tinha uma politização que vinha, enfim, lá muito de trás, não é? De modo que por isso é que eu digo, cada um terá a sua resposta aqui. E já agora, também lhe posso dizer, da mesma forma, pode ser feita uma pergunta semelhante, que é porque é que nós escolhemos vir para a Academia Militar.
também cada um tem a sua resposta. Pertencemos a gerações em que, da média burguesia e baixa burguesia, em que a academia era uma saída, não é? Eu, por exemplo, tinha a aptidão feita à Faculdade de Engenharia do Porto, queria tirar o curso de Engenharia, mas era difícil, o pai já tinha aguentado estar em Vila Real, vir para o Porto era mais difícil, pensei, bom, posso também fazer isso para a Academia, e vim só na condição de vir para a Engenharia, só poderia não vir. Mas recebi muitas influências neste sentido. Havia mais liberdade nos quartéis no tempo do fascismo do que cá fora. Conseguimos dizer mais coisas dentro dos quartéis no tempo do fascismo do que cá fora. E esta era, não sei se, enfim, os outros camaradas concordam com isto, mas sempre, desde que entrei nos quartéis, eu disse o que quis, reuni com quem quis, fizemos o que quisemos, tivemos processos na PID, processos no Estado-Maior, enfim, houve para aí uma série de atrapalhadas. Mas nunca nos aconteceu aquilo que aconteceria se tivéssemos ficado no meio civil. No meio civil as coisas teriam sido muito mais complicadas. Havia mais liberdade dentro do meio militar. Isso pode parecer contraditório, porque estamos a falar de um exército que suporta um regime fascista. Mas esta é a minha vivência, aquilo que eu... E pronto, da minha parte. Muito obrigado. Fernando Vilas Lobos. Bom, eu tenho aqui, segundo as minhas contas, 7 perguntas, pelo menos. Vou deixar para o fim a pergunta do meu amigo e camarada General Pedroso de Lima sobre a bandeira e vou ligá-la à questão da independência que só com o movimento. Portanto, começarei por pegar na questão dos catangueses. De facto, os catangueses eram uma força de oposição ao Mobutu, que era quem governava o Zaire. E tiveram que sair do Zaire refugiando-se em Angola, para não serem massacrados, eventualmente. Simplesmente, é claro que nós, com eles do lado de cá, e eram belíssimos militares, fomos utilizá-los na guerra contra o movimento de libertação, nomeadamente a UNITA, porque isto se passa no leste. Mas também o governo português usava-os como moeda de pressão relativamente ao Mobutu, pois o Mobutu apoiava declaradamente e era uma correia de transmissão dos apoios dos Estados Unidos à FNLA. E, portanto, de certa maneira, o governo português utilizava os catangueses também, ou tinha os catangueses, digamos, na manga, porque sabia que era uma força de pressão que, se fosse necessário, lançaria no Zaire. E, de facto, foi um indivíduo do MPLA que veio falar da questão do catangueiro raptado. Agora, o que eu quero aqui salientar é, de facto, a atitude de passividade. Não é pelo facto de ser do MPLA ou não. Foi uma atitude de passividade que, se fosse outro movimento a colocar a questão, a situação era exatamente a mesma. E, de facto, era do MPLA, porque o MPLA, a certa altura, conseguiu captar para si os catangueses. Exatamente pela oposição que eles tinham relativamente ao Mobutu e só facto à própria FNLA. Não eram da simpatia da FNLA. De maneira que acabaram por integrar-se ou ajudar ou colaborar com o MPLA. O que o comandante aqui, José Brás, comandante, eu conheço o seu nome, ao comissário, eu conheço, disse relativamente aos gendarmes da FNLA. De facto, a tropa FNLA em Luanda falava francês. Eram soldados do Mobutu. E armamento não lhes faltava. E de facto, o MPLA viu-se muito atrapalhado para conseguir, de facto, resistir ao FNLA dentro da própria Luanda. A guerra em Luanda atingiu aspectos incríveis. Eu devo dizer que, por exemplo, mas isto parte a parte, era preciso entrar num edifício em frente de uma parte
a outra parte agarrava numa bazuca, que é uma coisa contra carros de combate, e abria a porta com uma bazucada, quer dizer, utilizava armas, que era uma coisa descomunal. Agora, o problema que se punha aqui também, e aqui eu não quero entrar em julgamentos pessoais, não sei o quê, agora, havia de facto uma componente geral que era comum a muitos militares e a muitos comandantes. E que depois passou, e foi um dos problemas, digamos, de atitude em relação a Angola. É que o MPLA estava conotado com os comunistas. E, portanto, entregar Angola ao MPLA, digamos assim, ou permitir que o MPLA declarasse a independência de Angola, era, no fundo, entregar o Angola aos comunistas. E é nesta perspectiva, por exemplo, que, na minha opinião, o primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo ou o Sá Carneiro, por exemplo, que se ameaça de demitir-se, se nós reconhecêssemos o governo MPLA. É que nem se coloca aqui a questão de reconhecer o país Angola. Era, se nós reconhecêssemos o governo MPLA, o Sá Carneiro, por exemplo, demitia-se. Era o problema dos comunistas. Pronto. Quanto à questão das forças militares africanas, devo dizer que em Angola, pelo menos em Angola, e em Moçambique julgo que isso também aconteceu, o grande esforço da guerra foi suportado não por soldados do recrutamento local, inicialmente, mas por soldados da metrópole. Foram os metropolitanos que suportaram o principal esforço de guerra. Só, de facto, quando não havia ou começava a escassear devido à imigração, à fuga, etc., quando já não havia homens suficientes e as exigências das guerras nos teatros de operações cada vez exigiam mais militares para a guerra, quando começou a escassear aí é que se começou a recorrer mais ao recrutamento local. Havia recrutamento local, é evidente, mas, por exemplo, em Angola, o recrutamento local ficava em Nova Lisboa, em Sá da Bandeira, em Moçambique, quer dizer, nem Luanda, ia ocupar unidades, de facto, em sítios onde não havia operações. Depois, claro, começaram a ser necessários e começaram a ir para o que levantou reações da própria população branca, por exemplo, quando via os filhos deles serem mobilizados para irem combater. Eu tenho um testemunho Tem sempre perguntas. Pronto. Mas em Moçambique isto aconteceu. Reagiram quando os seus filhos começaram a ser mobilizados para ir para o norte de Moçambique combater. Pronto. Mas ainda aqui há outra coisa. Houve realmente problemas graves, houve atitudes, etc., da parte de soldados africanos, quando perceberam que estavam no exército errado. Ou seja, que, vindo à independência, eles afinal estavam no exército português, colonizador. Houve várias coisas. Em Luanda houve uma manifestação, mas isto relativamente ainda aos moceques e ao que se estava a passar nos moceques, em que os soldados africanos fizeram uma manifestação e uma delegação foi falar com o comandante-chefe. Mas houve depois um outro problema, que é referido pelo Pesará no seu livro Descolonização de Angola, em que ele refere até que muitos metropolitanos, filhos de família, quando chegavam à universidade, se iam matricular na Universidade de Luanda, porque sabiam que, estando em Luanda, eram mobilizados exatamente para a tropa de Angola, que ficava no sul. E, portanto, iam tirando os seus cursos, sem correrem o risco de ir parar ao norte de Angola, à Guiné ou a Moçambique. Isto criou... E depois, quando foi este período de transição, em que havia a componente africana e havia a componente metropolitana angolana, digamos assim, havia a componente angolana, natural de Angola, e a componente metropolitana angolana, estes indivíduos,
começaram a criar problemas tais dentro das unidades e de confrontos e de situações que tiveram que ser totalmente desmobilizados. Outra questão era a da independência só ao movimento. É claro que a independência só ao movimento decorre não de qualquer atitude do governo português ou do MFA, de ser só um movimento mas da guerra entre os movimentos. Porque há uma autêntica guerra que só é detida, não é detida, se prolonga depois da independência durante 27 anos, como eu disse, mas que na véspera da independência o MPLA estava em risco de ser esmagado por uma tenaz do norte e outra tenaz vinda do sul, a do sul com o apoio da África do Sul e a do norte com o apoio da FNLA e de mercenários portugueses, e só resistiu porque queriam tomar Luanda. Luanda era o ponto-chave para a declaração da independência. Quem declarasse a independência em Luanda, ipso facto, declarava a independência relativamente a todo o território. Era assim porque estava reconhecido assim, porque as fronteiras dos países africanos estavam reconhecidas desde Bandung como as fronteiras que tinham antes da independência, enquanto eram colonizados. Portanto, a grande batalha era pela posse de Luanda. E são exatamente os cubanos que, em apoio do MPLA, conseguem derrotar a grande coluna do exército, eu chamo Zairota, que vinha de norte e que são derrotados aqui. Por outro lado, a coluna do sul é detida numa ponte que o MPLA destruiu e, portanto, que obstaculizou o avanço, e alguém diz que receberam ordens, digamos assim, de outras esferas para se deterem e para não avançarem para Ainda tem a pergunta da bandeira, não é? Relativamente à bandeira, a bandeira é simples. É simples, não. Circula aí uma bandeira, uma fotografia em que se vê um oficial da Marinha, de barbas, etc., um fuzileiro, com uma bandeira nas mãos. Mas essa não foi a última, a bandeira mais significativa de Angola que foi arriada nesse momento. Essa, de facto, estava no palácio do governador, no palácio. A verdadeira bandeira, o último símbolo de soberania, estava na fortaleza onde estava sediado o comando-chefe, o comandante militar. E essa bandeira é entregue, que é descida com todas as honras militares, é dobrada e entregue numa bandeja ao Sr. Almirante Leonel Cardoso, depois dele ter feito a sua declaração de que o governo português, o Presidente da República Portuguesa, entregava o poder ao povo angolano, uma vez que também se decidiu que não se ia entregar o poder ao MPLA, como não se ia entregar à UNITA, como não se ia entregar à FNLA. Que, por sua vez, e agora já aqui só mais um apontamento, que, por sua vez, os dois movimentos, FNLA e UNITA, declararam também unilateralmente uma independência em Nova Lisboa, ou no AMB. Simplesmente, isso não se integrou. Portanto, e o Sr. Almirante recebeu a bandeira, a tal verdadeira bandeira, e embarcou numa fragata portuguesa, da Marinha Portuguesa, que estava ali, e à meia-noite, quando o Presidente Agostinho Neto declara a independência de Angola, a fragata estava fora das águas territoriais agora angolanas. Ora bem, e trouxe a bandeira. Nós, quer dizer, nós, elementos da CCPA, e aqui, por exemplo, o Sr. General também fazia parte da cúpula do MFA em Luanda, nós reunimos-nos todos os anos, por volta do dia 11 de novembro, num jantar de confraternização, enfim, para evocar memórias, para ver amigos que às vezes estamos o ano inteiro sem nos ver, ou seja, a que chamamos o jantar de Angola. Muitas vezes não é no dia 11,
porque convém a todos mais a ser a sexta-feira. Portanto, é na sexta-feira, mais próxima do dia 11. Eventualmente cairá uma outra vez no dia 11. E o Sr. Almirante, enquanto foi vivo, eu tinha a preocupação da bandeira. Porque uma vez, em conversa com ele, perguntei ao Sr. Almirante, e a quem é que entregou a bandeira? E o Almirante Leonel Cardoso disse, não entreguei a ninguém. Tenho-a em minha casa, nas Caldas da Rainha. Como é? É o último símbolo da soberania portuguesa em África. Quer dizer, é verdade. Ninguém a quis receber. Andei com ela de Seca para Meca a tentar entregá-la e ninguém a quis receber. De maneira que, olha, tenho em minha casa. Bom, simplesmente, isto passou-se durante 2, 3, 4 anos, não sei, até que no quinto, vamos por hipótese ser aquele quinto, o Sr. Almirante tinha falecido. E eu, bom, e o que é feito da bandeira? Fiquei com essa preocupação e a certa altura comecei a esgravatar e consegui saber onde é que o Sr. Almirante morava. Nas Caldas da Rainha, etc. E consigo um contacto com o irmão do Sr. Almirante, que era professor formado do ensino secundário, e consegui contactá-lo. E ele disse, sim, mas o meu irmão, antes de morrer, entregou pessoalmente essa bandeira ao presidente Ramalho Eanes. Pronto, está aqui localizado já o sítio da bandeira, quer dizer, já não se perde, já não está perdido. E depois, através de um camarada que esteve comigo na CCPA, as ofertas. Existe um Museu da República que é o Museu das Ofertas aos Presidentes da República. E, portanto, a bandeira foi considerada como uma oferta ao Presidente da República. E, como tal, neste momento, está hoje no Museu da Presidência da República. E eu tenho aqui a fotocópia dessa bandeira. Pronto. Esta é a história da bandeira. E, portanto, a última bandeira de Angola é esta. Está no Museu da Presidência da República. Isto é a fotocópia da... Bom, a qualidade não é muito grande, mas a bandeira está clara. Finalmente, julgo que falta-me ainda o objetivo da guerra contra a guerra. É claro que as atitudes contra a guerra não quer dizer, as minhas, pelo menos, não eram assim tão vincadas como isso, pelo menos no início. Eu confesso, e digo que tentava dizer isto, não sei se disse, que houve um processo, de facto, não cheguei sequer a essa parte, houve um processo evolutivo. E quando falo da inutilidade da guerra, e quando falei das evacuações, etc., isso são processos de reflexão que me vão, de facto, esclarecendo a mim mesmo perante a guerra. Até que chega à conclusão, de facto, de que a guerra... E hoje, quando o Pelletier falou aqui do Luena, eu coloquei-me no Luena, porque eu fui ao Luena N vezes. Portanto, eu ia abastecer aqueles indivíduos que estavam no Luena, que iam para o Luena. O Luena, portanto, é na ponta, é no fim do mundo. Nós chamávamos de o fim do mundo. E a tropa, o pelotão, ou a companhia que ia para a Luiana, tinha que abrir a picada para as viaturas passarem. E ficava, a que saía, passava pelo trilho que estava aberto. Simplesmente, quando ia uma nova companhia para substituir aquela que tinha ido naquele momento, já tinha que abrir novamente a picada, porque a picada já não existia, porque eles estavam lá 6 meses, absolutamente entregues a si próprios. E, portanto, eram só abastecidos por avião. Nós levávamos tudo. Portanto, isto, de facto, a Luiana foi um ponto fulcral para a minha abertura de espírito
por acaso, são questões pessoais, atitudes já de espírito perante o fenómeno da guerra também. Muito obrigado, eu espero que tenha respondido, não sei. Sim, muito obrigado, Coronel Lobos. Estou a ver que o tema da maneira mesmo importante, porque já trazia preparado Não, pois, eu acho que sim, e era, se não eu ali o seu jornal levantar a questão, eu levantava, porque era o último ponto que eu tinha aqui no meu texto. Então, tudo se resolve. Agora, o professor Gadeiro. José Severo pôs uma questão que tem que ver com a que pôs o João, que é que eu concordo a ter, que é que a imagem que está a trabalhar nas fundações do ensino era tudo perigosos comunistas. Em ditadura, as coisas são claras. Há uma comissão de censura que sabe que é a informação que é cortada e que há propaganda que é vendida como se fosse informação. Em democracia, às vezes as pessoas esquecem que as coisas não são muito diferentes. Os interesses dos Estados e das grandes empresas, grandes grupos económicos, determinam as notícias que se publicam e aquelas que não se publicam. E se aquilo que não é publicado não existe, aquilo que é insistente publicado e republicado é verdade. Portanto, eu fui um perigoso comunista. Por acaso, em Timor, uma das primeiras críticas que era da rádio foi um padre mandado pelo bispo, por influência do verbo divino, enfim, julgava que estava muito melhor integrado na Indonésia e na igreja indonésia que tinha mandado em Timor. E quando nós fomos apresentar o projeto a uma escola, na escola onde ele era professor, fui eu que me iniciativa de ter nós que felicitarmos pelo excelente trabalho que fez feito tempo tão curto e tão bem adaptado à realidade de Timor. E pouco tempo depois estava a trabalhar connosco. E quando chegaram os professores comunistas que ele veio para Timor, 3 deles eram católicos muito praticantes, eram 19, desses 19, 3 eram muito praticantes, chegaram a Timor e acharam a primeira coisa que temos que fazer é implementar ser bispo. E ser bispo, isso não é possível. 3 católicos, enfim, tão católicos. Porque realmente era tudo invenção. E, por visto, a invenção ainda hoje perdura. Perdura muitas obras. E isto é uma realidade da vida com que temos que contar. A democracia é um bocadinho melhor do que a ditadura nessas coisas, mas a diferença, dependendo, ou se está muito atento, os próprios jornalistas, por mais sérios que sejam, sabem perfeitamente as pressões que recebem e às vezes mudam de órgão de comunicação social ou ficam desempregados. Também há quem detenha, quem tem dinheiro, que tem as empresas de comunicação social e que pode condicionar, e de facto condiciona imenso. Eu devo dizer que durante muitos anos a grande preocupação que em Portugal para que a questão de Timor não morresse foi tentar divulgar alguma informação. E para isso foi preciso fazer dezenas de sessões públicas com uma pessoa no público e sem nenhuma notícia em lado nenhum. Claro que a insistência também serviu para alguma coisa, porque, por exemplo, em 94 já era possível ir à Alemanha organizar uma conferência para Kiev. Tinha havido um movimento de solidariedade com a causa de Timor, tinha morrido porque aquilo era uma causa perdida, não valia a pena sequer perder tempo com isso, e Soares ia visitar a Alemanha em 95. E eu andei, enfim, por todas as portas possíveis para ver se descobria algum alemão que ainda se lembrasse de Timor e quisesse pescar a questão, e consegui organizar uma conferência ao fim de muitos meses em Iserlohn, numa academia protestante, e o resultado é que todas as pessoas sabiam a realidade de Timor estavam revoltadas. E portanto, quando o Soares chegou à Alemanha, passado pouco mais de meio ano, havia um movimento já relativamente forte, organizado pelos alemães, não tinha nada a ver com o assunto, que criou problemas diabólicos, manifestações de rua, recusa da capital, da direção da capital da República de Weimar, de receber o assassino. Ele era para ir à ópera em Berlim e os músicos e cantores disseram: nós cantamos a ópera, mas primeiro fazemos um minuto de silêncio para os gigantes de Timor. E ele não foi à ópera. O mesmo no Canadá. Quando fui 2 vezes a Vancouver,
para ver se havia lá alguém que pegasse no assunto antes do Soares. Eu lá, aliás, por acaso, nessas duas preparações das visitas, seja General Soares, as coisas correram bem. Eu, claro, que eu nunca estive em uma manifestação, nem tinha nada a estar, mas era preciso que as pessoas tivessem informação. Agora, também há algumas coisas que são fundamentais nisso. O maior raspanete que eu dei na minha vida, em público, foi ao meu companheiro de preparação de uma grande conferência em Sydney, na Universidade de Sydney. Porque alguém me disse, esse meu amigo, que era bastante esquerda, mas era o Universidade de saber alguma coisa, e portanto foi que eu tive que trabalhar. Alguém me disse que estavam lá uns bufos timorenses para a conferência, e portanto era preciso pô-los na rua. Eu pô-los na rua. Eu, quando soube isso, fiquei perfeitamente desvaiado. E fui ter com ele, no ato da Universidade Técnica de Sydney, dei um raspanete monstro, toda a gente ouviu. A universidade é um espaço de liberdade, de diálogo, todos têm direito a falar. Portanto, vai chamá-los, eu sou meio de inflação. Se eles se levarem esse som, sou eu que os ponho na rua. E ele ficou todas as coisas e foi atrás deles. E só assim é que eu tinha autoridade em qualquer parte do planeta para falar comigo. Nos Estados Unidos, o governo inglês mandou uma enorme delegação, que tive os serviços secretos, com cônsules e com o número 2 de embaixadas de Londres, da Indonésia e de Londres. E eu pedi em todas as universidades dos meus pais americanos para eles a falar. Em Vancouver eu fiz melhor. Sentei na mesma mesa com o tipo da embaixada de Londres, da Indonésia e de Londres, com um timorense da Sociedade da Comissão de Direitos Humanos, criada por Soares em Jacarta, depois do massacre de Santa Cruz, e por aí adiante. Porque a verdade, de facto, estabelece-se num debate franco que todos podem falar. Não é como a polícia, e não ia ser eu, o professor universitário, que ia admitir que na universidade se usassem os métodos pidescos para só falar uns bons e não falar uns maus. Quer dizer que a eficácia das intervenções da educação indonésia era muitíssimo maior do que a delegação que é levada com timorenses, indonésios, australianos, etc. Porque quando os americanos ouviam os indonésios a falar e a tentar passar as mentiras que se vendiam em Jacarta, os americanos ficavam de tal maneira furiosos que diziam, bem, não ia preciso dizer mais nada, está feito o trabalho. De facto, se nós queremos melhorar o mundo, temos que procurar e temos que lutar por isso, saber as verdades que é importante saber. E não ignorar que, mesmo em democracia, nós somos inundados de muita falsa informação e nos é sonegada muita informação que seria importante. E a democracia, se não se constrói todos os dias de novo e se não por ela, apodrece. E passa a ser Agora pedi ao jornalista João Paulo. Eu vou ser muito breve. Vou ser muito breve, porque eu só vou aproveitar uma referência que foi feita à minha condição militar. Eu, de facto, passei à disponibilidade como tenente miliciano de infantaria e serei, acho que serei isso toda a vida, não é? Tenente miliciano de infantaria e fiz o serviço militar, cumpri 2 anos de comissão em Moçambique, no norte de Moçambique. E vou só dar uma pequena informação sobre as tropas de recrutamento local. Havia a companhia com que eu estive no norte de Moçambique, no extremo norte de Moçambique. Os militares que tenham estado em Moçambique, o Sr. Almirante, etc., e outros militares, a terriola chamava-se Olivença. Era nas traseiras da guerra. Aquilo ficava já na parte de trás da guerra. A guerra já era no único ponto de fronteira terrestre do norte de Moçambique. Portanto, tinha o Rovuma, depois havia um bocado de fronteira terrestre, depois havia o Lago Niassa. Portanto, era aí, Olivença. E era uma companhia inteira que foi para lá de recrutamento local, de recrutamento em Moçambique. Eu era comandante de um pelotão. O pelotão tinha 30, número flutuante ali, 30 e poucos homens. Tinha sido uma incorporação
E a incorporação tinha seguido a ordem da origem dos mancebos, dos jovens que eram integrados e que receberam recruta no sul de Moçambique. E, portanto, todo o meu pelotão era da mesma terra. Havia 14 dos homens do meu pelotão tinham o mesmo apelido. E o apelido era Mondelane. Quer dizer, era o apelido do primeiro presidente aliás, na altura, era o presidente da Frelimo. Na altura ainda não tinha sido assassinado, isto foi em 66 e 67. Era o presidente da Frelimo e todos eles eram da terra do Eduardo Montelane e eram todos familiares, todos. Desses 14, 11, aproveitando o facto de estarem tão perto da Tanzânia, desertaram. 11 desertaram. Foram tantos que a PIDE achou que tinha que me interrogar e só não me interrogou porque, a começar no comandante da companhia e seguindo por toda a hierarquia acima, não autorizaram que a PIDE me interrogasse. Queriam me interrogar porque achavam estranho que 11 homens, bastava eles verem a origem, não é? Eles vinham todos do mesmo sítio, da mesma terra. Eram todos primos essa é uma pequena informação. Agora, depois, o que eu observei como jornalista e como investigador foi a grande parte essencial das tropas que combateram o poder em Moçambique e em Angola tinham uma sólida implantação de antigos membros das tropas auxiliares, membros de Angola e de Moçambique. Em Moçambique, a RENAM, que foi uma criação, primeiro do exército rhodesiano, depois o passou para a África do Sul, quando foi declarada a independência do Zimbábue. Em Moçambique, a RENAM era essencialmente enquadrada e formada por milícias do Jorge Jardim. A começar no Orlando Cristina, que era o chefe máximo daquilo. Não é? Em Angola, as tropas da FNLA, que depois combatiam no norte, tinham uma enorme quantidade das antigas tropas especiais do norte de Angola. E a UNITA tinha inúmeros altos graduados que eram flechas flechas que eram uma tropa de auxiliar das forças coloniais. Só uma última referência à questão depois dos militares. Eu só quero dos militares de carreira e a sua, digamos, a sua função e depois terem acabado por pôr fim à função para a qual existiam, que era fazer a guerra, não é? Só vou dar um pequeno exemplo, que é um exemplo que vem citado no meu livro, que é um depoimento do capitão, morreu como posto tenente de coronel, mas na altura era capitão Fernando José Salgueiro Maia, que foi para Moçambique como alferes do quadro, normalmente, por regra, não iam os oficiais do quadro, não iam como alferes, ele foi como alferes do quadro, foi comandar um pelotão. E conta-me, está registrado, o facto de ser alferes era frequentemente confundido com os milicianos. E isso deu-lhe um grande contacto com os alferes milicianos e com as conversas que tinham. Mas mais do que isso, o que ele me diz é que a guerra lhe ensinou aquilo que a Academia Militar não lhe tinha ensinado. É que toda a mitologia do Estado, do Estado único, do domínio a Timor, multirracial, que era uma farsa, não é? Porque o que ele viu foi uma exploração colonial organizada, suportada por uma força militar. E foi contra isso que ele também se revoltou. Muito obrigado. Passo ao Almirante Vítor Crespo. Em virtude da hora, eu apenas me quero dirigir aos alunos desta escola que fizeram uma pergunta que é importantíssima. Se os militares se tinham realizado na sua qualidade de militares, eu gostava de lhes dizer que os militares têm por missão defender
os objetivos superiores da nação, nomeadamente o território, a segurança dos cidadãos e a soberania do Estado, que emana do povo. Nós tivemos, naturalmente, a oportunidade de cumprir estas missões, que são gerais para todos os militares. Mas num caso particular da nossa geração, tivemos outra ainda bem mais nobre, que foi tomar a iniciativa de restituir a liberdade e a democracia ao povo português. Muito obrigado. Vamos então, fins estes depoimentos todos, sobre a vez da conta que não tinha respondido, se me pediram 10 segundos. Eu devia ter enganado, Simão. Eu devia ter enganado. Julgava que se tomasse poder e a classe da PSI, a Indonésia apoiava a independência. A Indonésia eu queria que se criasse instabilidade, depois os aceitarem, obrigados a aceitar a integração. Obrigado. Estamos, portanto, mesmo no fim dos depoimentos. E eu penso que esta sessão, esta última sessão do colóquio Vozes da Revolução sobre a guerra colonial e a descolonização mostrou bem que muitas afirmações podem ser questionadas, que há memórias que ainda não passaram da esfera individual, familiar ou do grupo. E aquilo que é mais problemático, eu diria mesmo nefasto, é o silêncio abafado, a recusa da palavra socialmente partilhada, que é, afinal, a recusa da compreensão e do conhecimento. Contudo, com a entrada do século XXI, sucedem-se edições de livros que vão desde obras de história e ciências humanas à produção artística, pequena ou grande difusão, a que se soma uma atividade bem vivida na blogosfera, não falando ainda de outra realidade, como a edição de álbuns de fotografias, postais, etc., frequentemente marcadas pela nostalgia, mas que não deixam de evidenciar a visibilidade da questão colonial e da descolonização na sociedade portuguesa. Na investigação científica, também a situação atual se diferencia da dos anos 80, para não falar do final dos 60 ou do imediato pós-25 de Abril, em que, se a guerra colonial e a descolonização geravam discussões na esfera pública, resultaram, nesses anos 80, em poucas obras sobre a temática. Mas hoje a situação é diferente. Por exemplo, nos projetos apresentados a concurso, nomeadamente pela principal entidade financiadora e promotora da investigação em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, são os inúmeros os que se centram no colonialismo ou no pós-colonialismo, na memória ou na pós-memória, para utilizar uma terminologia que reatualiza uma velha diferença entre história oral e tradição oral. E isto são observações que eu aqui faço, um pouco porque tenho aqui alunos de história oral e alunos de história recente. Portanto, peço aos outros participantes a boa compreensão para este facto. A situação portuguesa diferencia-se da verificada em Espanha, com a repressão e o silenciamento de uma das partes, a dos vencidos na Guerra Civil. As forças franquistas e as contingências da transição para a democracia, através de um pacto, em que participaram antigos e novos poderes, confinaram ao mutismo e ao sussurrar muita gente, anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos, homens da maçonaria, sindicalistas, nomeadamente. E o conflito, na memória e na história, de ontem e de hoje, reacendeu-se e está atualmente bem vivo na sociedade espanhola, como se vê pelo recente processo a que o juiz Baltasar Garzón está sujeito. É que, quanto mais não fora, 70 anos depois, em Espanha, os netos, sempre os netos, pelo menos os netos, interrogam. Como aconteceu com este neto que, no século XXI, procurava o seu avô pela internet. Disse ele, pela internet, escreveu: eu nunca conheci o meu avô. O pouco que sei dele deve-se a uma irmã dele que me contava anedotas, aventuras e desventuras. Em casa, a minha mãe tinha 5 anos quando o meu avô desapareceu e a minha avó meteram-lhe o medo no corpo até ao dia da sua morte. A minha avó nunca falava desse período e não permitia conversas sobre a guerra na sua presença. As únicas coisas que lhe conseguia ouvir à minha avó era que estava apaixonada pelo meu avô e veio a tragédia sem dar-se conta. Era uma mãe jovem a quem a política não importava. Em todo o caso viveu-a e sofreu-a por causa do meu avô. Sempre o amou e o recordou.
Eu lembro-me de que, quando era pequeno, a minha avó tinha uma fotografia dele e guardava-a debaixo da almofada. E à noite, antes de adormecer, tirava-a e beijava-a e contava-lhe coisas cotidianas do viver do dia-a-dia. Apesar da sua desgraça, a minha avó nunca foi uma mulher amarga com o destino que lhe tocava viver. Antes, pelo contrário, estava cheia de vida e de energia positiva, que espalhava por todos os que a rodeavam. Mas a verdade é que quero poder enterrá-los aos dois no mesmo túmulo, o que lhes negou a vida, que não o nega a morte. Testemunho este citado por Dulce Simões no livro Barrancos na Encruzilhada da Guerra Civil de Espanha, 2007, sendo que ainda não faz um ano que Barrancos foi homenageado pela ação da população no apoio aos refugiados na Guerra Civil de Espanha. Em Portugal não será necessário que sejam os netos a levantar o manto do silêncio sobre o Estado Novo e o 25 de Abril. E nomeadamente porque, ao contrário do sucedido em Espanha, a transição portuguesa para a democracia foi por revolução. Entre nós, não foram nem serão necessários tantos anos para possibilitar a memória e a história. Ou melhor, as memórias e as histórias, na sua diversidade e pluralidade. Mas não subestimemos o problema da omissão, do silêncio, da manipulação, da reformulação, da construção sem indícios, provas ou bases, utilizável por vários poderes. E é para que a verdade e a inteligibilidade, nas suas dimensões necessariamente humanas, sejam objetivos a perseguir por nós todos, por isso e para isso que aqui estivemos. Obrigada a todos. E então, até para o ano. Obrigado a todos os participantes, a todas as entidades parceiras e a todos aqueles que fizeram as suas intervenções. Terminou muito bem. Esse papel está alguma coisa. Diga? Esse papel está alguma coisa. Qual? Este.